Moraes ordena notificação a Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e diz que viagem visa evitar aplicação da lei penal. Ou seja, Moraes quer notificá-lo e não está conseguindo. O que acontece? O Alexandre de Moraes, junto com a PGR, a Procuradoria-Geral da República, acionou um processo contra o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. A pedido de quem? Da Procuradoria-Geral da República, ou seja, a PGR. Na decisão, Moraes destacou que o parlamentar se encontra nos Estados Unidos desde fevereiro e utiliza a estadia no país para, abre aspas, reiterar a prática criminosa e evadir-se das possíveis responsabilidades judiciais. Ou seja, ele está dizendo que o Eduardo está sendo protegido pelo país, ficando fora do Brasil. O ministro citou a publicação do Eduardo nas redes sociais com indícios de que o objetivo é driblar a aplicação da lei penal. A notificação por edital é um processo previsto quando não possível intimidar pessoalmente o acusado e avisa a publicação por meio do oficial nos mesmo valor judicial, de uma intimação direta, ou seja, se não está encontrando o Eduardo Bolsonaro, ele pode colocar a intimação por edital. Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Figueiredo, os caras aí, ó, mete o blogueiro. Filho foram denunciados pela PGR na última semana sob acusação de tentar atrapalhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Ou seja, cara, os caras inventam mesmo, hein? Que trata da tentativa de golpe de Estado em 2023. Ambos residem atualmente nos Estados Unidos e mantêm encontros com integrantes do governo Donald Trump, além de produzir conteúdos nas redes sociais, direcionando contra autoridades brasileiras. Mas, meus amigos, quem vai explicar essa história melhor é o Eduardo Bolsonaro. Vamos conferir o vídeo. Moraes notifica Eduardo Bolsonaro por edital e prazo começa a correr. Ou seja, olha aí, ó, ele também quer acelerar as coisas para cima de mim. E eu queria aqui que a gente ouvisse os nossos queridos porta-vozes, o pessoal da torcida do Alexandre de Moraes. Vai ficar bem claro aqui a torcida do Alexandre de Moraes, como é que eles noticiaram isso daqui, e eu vou provar para vocês como é que eles estão errados. Bota aí o queridíssimo Josias lá da UOL. Que não vai renunciar ao mandato de deputado. E aí é que mais? Aí tem outras postagens que ele diz que não vai deixar os Estados Unidos, Bolsonaro nega a volta ao Brasil, Eduardo Bolsonaro diz que não volta ao Brasil e que sonha em colocar Moraes na cadeia. O Moraes faz questão de fazer o print, Josias, e colocar... Sonhar botar o Moraes na cadeia acho que não é algo exclusivo meu. Eu acho que um dia ele vai acabar tendo muitos problemas, não só com a Interpol, mas com a justiça mesmo. Porque são muitos abusos de autoridade. São sucessivos abusos de autoridade, como eu coloquei lá na Veja. Inclusive tem até agora um site, o Dossiê Moraes, dando conta das mais de dezenas, centenas de ilegalidades feitas por Moraes nesses processos que ele toca. E aí, a colega da UOL tá ali, ó. Nossa, e aí, Josias, olha, o Moraes pegou o print do Eduardo Bolsonaro. Primeiro que isso daí não é novidade. Ele já fez isso no passado, quando do inquérito, quando ainda estava em fase de investigação, ele pegou diversos prints da minha rede social, que é algo que basicamente o Lindbergh Farias fez também, para tentar justificar a acusação de coação. Porque como é que age o Moraes? Ele não sabe com quem eu falei, ele não sabe o que eu falei. E, por óbvio, eu não intimidei ninguém, porque eu não tenho nenhum instrumento à minha mão, quanto mais algum instrumento ilícito. Estão dois requisitos para o crime de coação. É eu dispor do instrumento e eu ter esse instrumento ilícito. É a arma na mão apontando para a pessoa, é ameaçar com a possibilidade de executar. Inclusive, sugiro a vocês para assistirem um vídeo da juíza Ludmila Lins Grillo, que está também exilada aqui nos Estados Unidos, onde ela dá uma destrinchada, coloquei esse vídeo no meu X, no meu Facebook, onde ela fala com detalhes sobre a incapacidade, sobre como que qualquer mobral, ainda que não dentro de uma universidade de direito, conseguiria descaracterizar essa bizarra acusação de coação. E lá pelas tantas, ela cita um julgado do Rio Grande do Sul, onde um presidiário discute com a sua ex-companheira e o presidiário ameaça tirar a guarda dos filhos da ex-companheira, caso ela não mudasse o seu depoimento lá na justiça, porque o presidiário lá não gostou. Então o presidiário ameaçou, se você não mudar o seu depoimento, eu vou tirar a guarda dos nossos filhos de você e vou passar para mim. Só que o Tribunal do Rio Grande do Sul considerou que isso não era coação porque ele não tinha meios para executar. Porque isso daí dependeria
da vontade do juiz, de um terceiro, e ele não pode, essa pessoa que está ameaçando, por mais que ela tenha a intenção de ameaçar, ela não pode ser incluída nesse crime de coação se ela não tem as ferramentas disponíveis para executar a ameaça. Então, né, se alguém, ainda que possa sofrer dessa doença mental de achar que eu estou ameaçando, quando na verdade eu estou alertando, e muitas das vezes o que eu falo é exatamente o que a imprensa fala, ainda que a pessoa se sinta ameaçada, como é que eu vou ameaçar de lei Magnitsky? Primeiro que é uma lei, é um instrumento legal, não é extraterritorial, porque só vale aqui nos Estados Unidos. Simples. E eu não tenho poder da caneta para fazê-lo. Agora, o secretário do Tesouro, Scott Bassett, o secretário de Estado, Marco Rubio, e o presidente Trump, sim, eles têm o poder e a discricionariedade de fazê-lo. Por que Meus amigos, e Eduardo Bolsonaro quebrando a narrativa de Moraes e explicando o que está acontecendo com ele. Se você gostou, curte, compartilha. Até a próxima.